Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Sandro. Venho aqui hoje para darmos continuidade ao nosso trabalho em cinemática escalar. Trago hoje aqui um assunto chamado movimento uniformemente variado, conhecido como MUV, MUV, movimento uniformemente variado, tá? Que é um movimento que vem de uma análise que foi feita anteriormente quando tratamos a princípio de aceleração. Vimos o conceito de aceleração, que vem a ser aceleração. Vimos a análise da aceleração escalar média, né? Que se houve uma variação de velocidade em função dessa aceleração em determinado intervalo de tempo, calculávamos uma aceleração média, né? Aqui nesse contexto, existe uma aceleração, sim, mas é uma aceleração que aparece de uma forma diferente. Ela tem um valor sempre constante, tá? Então, a variação de velocidade sofrida por uma certa partícula, um certo sistema analisado, vai ser sempre a mesma à medida de um mesmo intervalo de tempo. Um exemplo bem clássico disso é como se você pegasse, de repente, um corpo e você abandonasse esse corpo aqui, tá? Vamos supor que os atritos fossem desprezíveis e esse corpo caísse apenas por efeitos gravitacionais, tá? E de repente eu larguei esse corpo começou a cair. Se eu abandonei esse corpo, o V inicial desse corpo aqui é zero, a gente sabe quando ele chega no chão, ele impacta no chão, não é? Então ele tem uma velocidade ali, que ele chegou até esse impacto no chão, então esse corpo ganhou velocidade. À medida que ele está caindo, ele está ganhando velocidade, tá? Vamos ver depois com detalhes sobre isso, mas o que atua aqui nesse corpo é o campo gravitacional que tem um perfil, ele funciona como se fosse ali, no caso, uma aceleração. E vai mudando a velocidade desse corpo à medida que o tempo está passando. De quanto mais alto eu liberar esse corpo, com mais velocidade ele vai chegar ao solo. Se você tivesse, de repente, um tablado de madeira, de tão mais alto você liberar esse corpo, abandonar esse corpo, mais barulho faz esse tablado, porque a força do impacto vai ser maior, porque a velocidade que ele bate no chão vai ser maior. Quer dizer, ele ficou durante mais tempo sendo acelerado. Enfim, então, na verdade, esse é um movimento um dos mais clássicos, né? Essa experiência foi feita por Galileu, quando ele sobe na Torre de Pisa e solta dois corpos, né? De massas diferentes, formas geométricas parecidas, mas de massas diferentes. Essa experiência ficou bem famosa. No momento certo, vamos falar sobre isso, quando falarmos de queda livre. Enfim, mas é uma situação de um movimento formalmente variado, de um move. Tá? A gente vai dar um tratamento disso como se fosse um move. Então, na verdade, esse tipo de exemplo que eu dei, que é um exemplo clássico, tá? Entre outros que vamos falar também posteriormente, vão ao encontro desse contexto do movimento uniformemente variado, que agora eu vou pegar e vou demonstrar algumas modelagens e fórmulas desse movimento. Tudo bem até aí? Bem, então vamos lá. Aqui, nesse contexto desse movimento, eu digo que essa aceleração aqui existe, ela é diferente de zero, tá? E ela tem sempre o mesmo valor constante, ela não muda. Então, por exemplo, nós já vimos a aceleração. Digamos que um certo movimento de um corpo, esse corpo tem, nesse movimento, uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, tá? E ele encontra-se em move. Então, ele tem, na verdade, 2 metros por segundo ao quadrado, quer dizer 2 metros por segundo, quer dizer que ele está variando a velocidade dele em 2 metros por segundo a cada segundo, sempre assim. Vamos supor que ele tem um movimento, que ele comece a partir do repouso, então ele está parado. Um segundo depois, a velocidade dele variou em 2, então ele foi de 0 para 2 metros por segundo. Depois de mais um segundo, ele vai de 2, vai variar mais 2 metros por segundo. Então, de 2 vai para 4. Depois vai para 6. Depois para 8. E vai sempre de 2 em 2. Quer dizer, ele tem sempre a mesma variação de velocidade para um mesmo intervalo de tempo considerado. Tudo bem? Então, essa aceleração ela existe, ela é diferente de zero e ela tem um valor constante. Nós já vimos a fórmula da aceleração média, já vimos isso em aula anterior. Nesse caso, não cabe muito você falar aceleração média. Se a aceleração é constante, a média é a própria aceleração que não muda. Então, nesse caso de ser um move, a aceleração é a própria aceleração média, que é a própria aceleração instantânea também. Ok? Então, a formatação é válida. Então, peguei dessa formatação, não sendo mais somente da aceleração média, mas valendo nesse caso para a aceleração desse movimento, de um move, vale a fórmula. Vou fazer uma observação. Supondo que t inicial vale zero, o meu ΔT, que é um t final menos um t inicial, ficaria t final menos zero. Então, meu ΔT é o próprio intervalo de tempo t. Ou seja, se ele vai do 0 a 8 segundos, tá? O meu intervalo é de 8 segundos, que seria 8 menos zero, que dá 8. Fica mais fácil para você fazer fórmulas com mais
tranquilas de analisar. Tá? Então, vamos lá. A minha aceleração passou a ser ΔV sobre T, supondo que esse T inicial seja zero. Tá? O que eu fiz? Eu abri isso aqui. ΔV, né, um V final menos um V inicial, multipliquei na proporção. Ficou V menos V0 igual a A vezes T. Passei o V0 para o outro lado, fiquei nessa equação aqui. Isso aqui vale para todo T inicial igual a zero. Tudo bem? Bom, a gente sabe que para qualquer tipo de movimento que eu vou analisar, ele começa com uma velocidade inicial. O V inicial é o V dele no instante inicial. Na análise do movimento é que ele tinha aquela velocidade. Então isso aqui não muda. No caso, a minha aceleração ela é constante. Então, estou botando aqui os dois termos que são constantes, que são invariáveis, que não mudam. O V inicial e a aceleração. Então, quem está mudando aqui? A minha velocidade final é em função do tempo. Eu consigo achar, na verdade, para esse move, a velocidade em qualquer instante, bastando resolver essa equação aqui em função do tempo que eu quero saber. Qual a velocidade dele no instante t igual a 4? No lugar do tempo, eu boto 4. Eu vou achar o V no instante 4. E assim vai. Então, isso aqui, na verdade, é uma função horária. Por que função? Eu tenho a velocidade em função do tempo. Isso aqui é velocidade V em função do tempo. E é chamada função horária porque mexe com o tempo. Essa é a função horária da velocidade, porque ela, a velocidade, está variando em função do tempo. Tudo bem até aí? Bem, olha só, deixa eu colocar aqui um exemplo para ficar mais concreto e ficar menos abstrato para vocês, sobre o que vem a ser o movimento ser acelerado ou ser retardado. Tá? Por exemplo, eu coloquei aqui um referencial, um corpo, eu digo que ele está em movimento na direção horizontal, supondo horizontal aqui, tá? Tanto na situação 1 quanto na situação 2. E em ambas situações, 1 e 2, ele está indo para a direita, ou seja, ele está indo a favor daquilo que eu atribuí sendo sentido positivo. Ok? Bom, então, tanto na situação 1 quanto 2, o movimento dele é progressivo, porque em ambas situações a velocidade dele é maior que zero, ele é positivo. Já vimos isso várias vezes. Agora eu fiz o seguinte, eu coloquei na primeira situação a aceleração a favor do movimento e na segunda a aceleração contra esse movimento. Tá? Então, como é que funciona isso aqui? Bem, então posso falar que nas duas situações o movimento é progressivo. Se aqui a aceleração está a favor do movimento, eu tenho, então, na verdade, que o movimento é acelerado. Por que acelerado? Porque estando a favor do movimento, a aceleração vai aumentar o módulo dessa velocidade. Ela está, na verdade, a favor daquele movimento, está indo, na verdade, ajudando aquele movimento cada vez mais a aumentar a sua velocidade. De forma contrária, eu tenho aqui uma aceleração contra esse movimento, está gerando uma desaceleração, está retardando o movimento dele. À medida que o tempo está passando, esse V aqui começa a ficar cada vez menor, com valores cada vez menores, até, de repente até zerando a velocidade, parando por completo. Tá? Mas o fato é, essa aceleração está contra. Então, o movimento aqui, ele é um movimento retardado. Tudo bem até aí? Bem, coloquei aqui o que a gente falou. Né? Nesse movimento 1, ele tem um movimento progressivo, porque a velocidade é positiva. E, nesse caso, com a aceleração está a favor da velocidade, ele é acelerado. Tá? Então, nesse caso aqui, a aceleração pelo referencial adotado, ela também é positiva. Tá? Aqui, em 2, o movimento também é progressivo, porque a velocidade também está a favor, indo para o sentido positivo, mas a aceleração está contra. Pelo referencial, a aceleração aqui é negativa. Tá? Então, só fechando aqui, então, nesse caso aqui, eu tenho um movimento progressivo, velocidade positiva, ele é acelerado, aceleração positiva. Aqui o movimento é progressivo e o movimento também é ao mesmo tempo retardado, porque a aceleração negativa está contra a velocidade. Tá? O problema é que, na verdade, essa aqui seria a situação mais recorrente em exercícios, por exemplo. Isso leva a uma ideia um pouco errada, de que sempre que a aceleração vem a ser positiva, o movimento ele é acelerado. Que sempre que o movimento tem uma aceleração negativa, ele é retardado. Isso nem sempre é assim. Tá? Isso, na verdade, muitas vezes os problemas induzem, né, a pensar dessa forma, mas isso é uma mentira. Há casos e casos a serem analisados. Nessa situação que o movimento é progressivo, isso até vale. Vou botar agora, aqui nessa análise, para que a gente possa ver uma situação que vai ser antagônica isso aqui, que vai mostrar que nem sempre que a aceleração venha a ser negativa, necessariamente tem que ser um movimento retardado. Pode ser um movimento acelerado, tá bom? Mas até aqui, tá tudo bem?
Bem, aqui eu coloquei agora as outras duas situações, tá? Para mostrar que aquilo que eu falei anteriormente nem sempre, né? Aqui, em ambas situações, 3 e 4, eu tenho a velocidade dele no sentido contrário ao que eu arbitrei como positivo aqui. Então, nas duas situações, ele está indo para a esquerda, digamos assim, tá? Supondo ainda esse plano horizontal está indo para a esquerda. Então, ele está indo para a parte negativa. Consequentemente, o movimento é retrógrado. Então, nas duas situações, o movimento é retrógrado, porque a velocidade dele é zero, é menor que zero, é negativa. Ponto. É fato isso. Porém, olha a aceleração aqui. Ela é negativa. Só que o fato dela ser negativa aqui, quer dizer que nesse movimento ela está a favor do movimento, está a favor da velocidade. Então ela está fazendo que o módulo daquela velocidade sofra um aumento em módulo. Consequentemente, é um movimento acelerado, mesmo tendo um valor negativo. E aqui? A aceleração está no sentido contrário da velocidade, está desfavorecendo a velocidade, é um movimento retardado, mas ela é positiva. O fato é, pelo contexto da velocidade ser negativa e a aceleração ser positiva, quer dizer que estão em sentidos contrários. Então, uma desfavorece a outra. Então, a aceleração, no caso, está desfavorecendo a velocidade, está reduzindo cada vez mais o valor da velocidade, podendo até, no caso, zerar essa velocidade. Então, na verdade, o contexto é, nem sempre que a aceleração venha a ser positiva é sinônimo de um movimento progressivo, acelerado. Da mesma forma que nem sempre que a aceleração tiver um sinal negativo, for negativa, é sinônimo de ser um movimento retardado. Depende da situação, do contexto colocado, que depende da velocidade. Para onde está essa velocidade, na verdade? O fato é, sempre que velocidade e aceleração têm sentidos contrários, ou seja, vão ter sinais diferentes, aí sim eu tenho um movimento retardado. E sempre que velocidade e aceleração têm o mesmo sentido, ou seja, sinais iguais, eu tenho um movimento acelerado. Tudo bem até aí? Bem, hoje a gente fica por aqui. Um abraço, tudo de bom.